Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? O tema de hoje é seguir a verdade em amor. Olha, a nossa leitura inicial, como nós acabamos de ler, está em Efésios, no capítulo 4, versículo 15. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele estava transmitindo o evangelho do Cristo ressuscitado. E ele então está falando com a comunidade dos Efésios para crescer juntos em amor, seguir a verdade em amor e crescer juntos naquele que é o cabeça, que é Cristo. Nós precisamos procurar entender o que Paulo quer dizer mais sobre este assunto. Para isso, vamos ler aqui também em Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo foi um homem que ouviu o evangelho da graça de Deus por Paulo. Paulo foi o único que recebeu o evangelho da graça. E Paulo transmitia este evangelho. Timóteo recebeu o entendimento, as revelações do evangelho da graça de Deus através de Paulo. E Timóteo, então, recebe cartas de Paulo, como nós temos aqui hoje para a gente estar lendo, Paulo instruindo Timóteo. Paulo, então, está dizendo para Timóteo manejar bem, manejar corretamente a palavra da verdade. Olha, leia comigo Timóteo, capítulo de número 2, 2 de Timóteo, capítulo de número 2, no versículo de número 14 e 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, como eu já disse, ele transmitiu o evangelho da graça de Deus, as revelações do Cristo ressuscitado, as conquistas da cruz. Paulo, então, recebendo o entendimento da obra da cruz, Paulo transmitia isto para as pessoas. Timóteo se tornou também um ministro deste evangelho, do evangelho da graça de Deus. E Paulo está falando para Timóteo, para ele manejar bem a palavra. E olha, Timóteo não tinha a Bíblia escrita como nós temos hoje, não. Hoje, então, pelo Espírito Santo de Deus, está muito fácil para nós manejar bem a palavra da verdade, porque está tudo escrito. Simplesmente nós precisamos de ler com os olhos, claro, iluminados pelo Cristo ressuscitado, pelo Espírito Santo de Deus, confiando sempre no Espírito Santo de Deus, que ele pode nos dar entendimento, e nós, então, manejar bem esta palavra da verdade. O que está acontecendo? Por Timóteo ouvir e entender e receber as revelações do Evangelho da graça de Deus, Paulo, então, está dizendo para ele manejar bem estas palavras. E nós também, hoje, ao ler a Bíblia, nós precisamos também manejar bem, manejar corretamente a palavra da verdade. Nós temos que procurar entender as coisas que está de forma espiritual, as coisas que está usando-se figuras de linguagem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Manejar bem, manejar corretamente a palavra da verdade é a gente respeitar a cultura, é a gente respeitar o momento da escrita, para quem que escreveu, a gente procurar entender o que é espiritual, o que é literal. Isto que Paulo está querendo dizer, manejar bem a palavra, é exatamente isto. Nós não podemos ler e ver claramente que está se tratando, às vezes, de uma parábola, de uma figura de linguagem, e nós trazer isso de forma literal, de forma material. Não podemos. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós precisamos entender as coisas de Deus de forma espiritual. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo já tinha conhecimento
desde o antigo pacto, né, eles já tinham trocado a verdade de Deus em troca de mentira. Por isso que Paulo está instruindo a Timóteo para manejar bem a palavra da verdade. E nós, nos dias de hoje, nós precisamos também, ao ler a Bíblia, ter um respeito pela Bíblia, nesse sentido, de manejar bem a palavra de Deus, de manejar bem a palavra da verdade, de procurarmos entender as conquistas e as revelações do Cristo ressuscitado. Isso é algo muito interessante. Olha, leia em Romanos capítulo de número 1, no versículo 25, tem algo muito importante que lá, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo disse exatamente isso aos romanos. Olha, leia comigo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O que está acontecendo? O apóstolo Paulo aqui está se referindo aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, aos escribas da lei de Moisés. Paulo está dizendo que eles trocaram a verdade de Deus em troca de mentira. Paulo está querendo dizer que eles tinham acesso às escrituras, ao antigo pacto, à lei de Moisés, e Paulo está querendo dizer que eles trocaram, em vez deles ensinar, deles passar para o povo judeu as coisas que estavam nas escrituras de uma forma correta, eles trocavam a verdade. Como o próprio Jesus também dizia, né? Jesus em Mateus capítulo 23, ele disse, vocês atam fardos pesados, colocam sobre os ombros dos homens, mas nem com a ponta do dedo vocês conseguem tocar. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. A gente percebe aqui que Paulo está em linha, né, com os ensinos de Jesus. Jesus estava ensinando algo, Jesus estava falando algo, e Paulo está dando uma sequência. Paulo recebeu as revelações do Cristo ressuscitado e está dando o entendimento sobre tudo que Paulo recebeu. Paulo então está dizendo que eles trocaram a verdade de Deus. Então nós temos que ler, meus irmãos. Nós precisamos buscar dentro das Escrituras as coisas que estão aqui registradas, que está aqui escrita, e que hoje nós temos acesso a todo esse conteúdo. Então nós precisamos estar lendo, buscando o entendimento, respeitando, como eu já disse, né, a cultura, respeitando o tempo da escrita, para quem escreveu, quem que escreveu, tudo isso é muito importante. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso, que eles trocaram a verdade. Então, ao ler, hoje a gente consegue ver como que estão as coisas na nossa mente. Está da forma correta? Está imprimido na nossa mente da forma que está registrada aqui na Bíblia? Ou está trocado? Ou a verdade de Deus foi trocada em troca de mentira? Nós precisamos crescer nesse entendimento. Por isso que nós estamos aqui neste canal. E convido todos vocês neste momento para se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito, porque a gente vai estar trazendo assuntos muito, mas muito interessantes mesmo. Olha, para a gente estar encerrando, o apóstolo Pedro também fala algo muito interessante em torno deste assunto. Em 2 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 15 e 16, Pedro diz assim, olha, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, os instáveis, torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. O apóstolo Pedro está, neste momento aqui, dando um depoimento. O apóstolo Pedro, na verdade, ele está aqui reconhecendo que o apóstolo Paulo teve revelações, teve entendimentos diretamente do Cristo ressuscitado, né? Foi dado a Paulo, então, uma grande sabedoria. Paulo se tornou um ministro do Evangelho da graça de Deus. E Pedro está dizendo aqui neste momento, e reconhecendo, o apóstolo Pedro está reconhecendo em Paulo, que ele escreve as coisas na carta dele, tem coisas que têm pontos difíceis.
a gente tem que, hoje lendo assim, a gente tem que procurar entender que tem coisas nas cartas de Paulo que até mesmo o apóstolo Pedro tinha dificuldade de entender. Sabe por quê? Porque o evangelho é por revelação. O evangelho que Pedro recebeu de Jesus de Nazaré é o evangelho da circuncisão. O apóstolo Pedro recebeu este evangelho, um evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus de Nazaré era o Messias que os profetas profetizavam. Exatamente. Agora, o apóstolo Paulo recebeu o evangelho do Cristo ressuscitado. Exatamente. Recebeu este evangelho que está contido nas suas cartas. Dentro das cartas de Paulo, nós podemos então compreender o evangelho. Hoje, pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita, nós podemos ler as cartas de Paulo e entender o evangelho da graça de Deus, a boa notícia do tempo da graça de Deus. Nós hoje, com os olhos iluminados, claro, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos compreender. Mas o apóstolo Pedro, ele teve a revelação, o entendimento do evangelho da circuncisão. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava, até mesmo Pedro, a gente está lendo aqui, até mesmo Pedro está declarando que as cartas de Paulo têm pontos difíceis de se entender. E que tinha algumas pessoas lá nos dias de Paulo que estavam torcendo. Olha, torcer a palavra. Ela está, hoje para nós, ela está escrita. O evangelho de Paulo ainda às vezes não estava escrito, Paulo pregava. Mas quando Paulo escrevia as suas cartas, tinha algumas pessoas lendo as cartas de Paulo, estava escrita lá de um jeito, às vezes era para entender de forma espiritual, às vezes era para entender de forma literal, e eles trocavam a verdade em troca de mentira. O que está acontecendo? Pedro então aqui está falando que há algumas pessoas ignorantes que torcem a palavra. Exatamente. Então a palavra às vezes está dizendo algo de uma forma espiritual, através de figuras de linguagens, através de parábolas, e as pessoas lá nos dias de Paulo já estava acontecendo. Pedro está dizendo, as cartas de Paulo são de difícil entendimento e que tem algumas pessoas que estão torcendo a palavra. Então hoje nós estamos lendo as Escrituras com os olhos iluminados, lendo o Evangelho da graça de Deus, procurando entender o Evangelho da graça de Deus e transmitindo o Evangelho para que os filhos de Deus, as pessoas eleitas, escolhidas de Deus, que buscam o entendimento acerca do Evangelho, possam estar desfrutando das conquistas da cruz. Isto é algo maravilhoso. Nós estamos aqui simplesmente lendo. Às vezes, a palavra de Deus, às vezes o Evangelho está na nossa mente de uma forma torcida, porque até mesmo Pedro já estava avisando há 2000 anos atrás que tinha muitos que já estavam lendo as cartas de Paulo e torcendo o Evangelho. Então hoje nós temos que procurar ter honestidade com os textos da Bíblia, nós precisamos ter uma responsabilidade com o conteúdo da Bíblia, nós precisamos confiar no Espírito Santo, que nós não precisamos de professor para nos ensinar. Nós temos o Espírito Santo que habita em nosso espírito e ele pode nos ensinar todas as coisas, porque ele, na verdade, nos revela. O Evangelho é por revelação. O Evangelho não é ensinado. Eu não estou aqui ensinando ninguém. Eu estou simplesmente lendo. Vocês estão aí ouvindo. Confere nas suas Bíblias, anota os versículos, confere, vamos estudando, lendo junto, e o que for da vontade do Eterno, da vontade do Criador, o Espírito Santo que em vós habita, vai revelando, vai dando a cada um de nós entendimento. Isto é algo maravilhoso. E Pedro, então, está afirmando que as cartas de Paulo é de difíceis entendimentos e que tinha muitas pessoas já torcendo o Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos hoje buscar conhecimento e distorcer o que está torcido na nossa mente. Tem muita coisa torcida, porque nós ouvimos às vezes de um jeito, mas não é o jeito que está escrito, não é o jeito que precisa ser lido e respeitado de forma espiritual. Olha, para os estudos não ficar muito grande, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês, que estão aí inscritos no canal. Agradeço você que está aí também passando pela primeira vez, assistindo nossos vídeos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, não perca mais tempo.
se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque sempre que a gente postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai estar avisando vocês. Olha, um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.